Salve, salve, amantes do futebol! Essa paixão que envolve milhões de pessoas em todo o planeta. Eu sou Paulo Sérgio, nós vamos começar uma viagem através do tempo para contar a história daquele que é o maior templo do esporte até os dias de hoje. Nosso velho Maracanã, o velho Maraca, que completa neste domingo, 19 de junho de 2019, 69 anos da sua inauguração. Queremos fazer aqui no canal um registro o mais completo possível de toda essa trajetória, falando dos jogos, dos personagens, dos dramas, das festas, enfim, tudo aquilo que durante esses 70 anos que se completarão ano que vem, fizeram desse estádio uma verdadeira casa dos cariocas e dos futebolistas do Brasil e, por que não, do mundo. Afinal de contas, foram 2 Copas do Mundo realizadas no Brasil, 2 finais de Copa do Mundo, muitas disputas de campeonatos e que renderam belíssimas histórias, algumas tristes, mas muitas de comemoração, de prazer para os torcedores. A nossa ideia, então, é a cada semana estar abordando um ano, né? De segunda a sexta a gente vai estar postando vídeos curtos, mas que tragam bastante informação e detalhes sobre os jogos que foram acontecendo, as competições que aconteceram durante esse período. Essa ideia de fazer essa pesquisa nasceu há alguns anos, exatamente pela dificuldade que eu percebi da gente encontrar em algum lugar, né, reunido em algum lugar, esses dados. Não existe estatísticas mais detalhadas sobre a história do Maracanã, né, a história dos jogos no Maracanã. Então, eu comecei a fazer essa pesquisa. Num determinado momento até eu parei, porque foi quando o Zico estava fazendo 60 anos, todo mundo sabia que o Zico era o maior artilheiro do estádio, esse era um dado já de conhecimento de todo mundo, mas vem basicamente da própria anotação ou da preocupação do Zico em anotar seus gols que ele tinha na época, né? Que ele fazia e ele anotava no caderno. Então, a partir dali, você até encontra até hoje uma lista dos principais artilheiros do Maracanã, né, que era o Zico, depois o Roberto, se não me engano o Quarentinha do Botafogo. Eu não sei se são exatamente esses números que se referem a cada um dos times, né, Zico do Flamengo, Roberto do Vasco, o Quarentinha do Botafogo, o Valdo do Fluminense, mas na verdade a gente não sabe, né, a gente não tem esses dados reunidos em algum lugar. Então eu comecei a fazer essa pesquisa ano a ano, fiz os primeiros anos, parei porque foi quando o Zico estava fazendo 60 anos e eu resolvi me dedicar, abri um parênteses ali na pesquisa que eu estava fazendo e resolvi me dedicar a fazer uma pesquisa específica sobre o período do Zico, né? Então, inicialmente levantei os jogos que ele tinha marcado gols no Maracanã, e passei a levantar a ficha técnica de todos esses jogos. Com esse material na mão surgiu a ideia então de fazer um livro, né? Isso gerava um livro e assim fiz. Zico nessa época estava na Índia e aguardei a volta dele da Índia no final de 2016 e porque eu havia encontrado uma diferença na pesquisa. Ao totalizar os gols, apareceu um gol a mais. Algumas pessoas já conhecem essa história. Então eu tive que mostrar para o Zico, né, que eu tinha encontrado um gol que ele não tinha anotado. Então a partir dali foi que, levantando jogo a jogo, a gente chegou à conclusão que ele descobriu qual tinha sido o gol que ele não anotou no caderninho. E, enfim, publicamos o livro, uma tiragem pequena, porque era uma iniciativa pessoal, né, com recursos pessoais, mas esgotou-se essa tiragem, essa pequena tiragem, mas ficou a ideia e até a necessidade de estar ampliando esse material e esse conteúdo.
Então a gente está trabalhando na segunda edição do livro, que deve sair por final do ano, até porque o Zico deve ficar até o final do ano no Japão, não sei se ele vai depois de prorrogar o contrato dele lá, mas enfim, a ideia é que o livro não saia antes do final do ano, mas eu posso garantir que já dobrou o conteúdo, porque eu resolvi incluir não só, como na primeira edição, a ficha técnica dos jogos onde ele marcou gols, mas de todos os jogos em que ele participou, em que ele jogou no Maracanã, né? Então, além disso, a partir do ano passado, final de 2017, se não me engano, início de 2018, a Biblioteca Nacional, no seu acervo, na sua hemeroteca online, passou a constar do acervo do Jornal dos Esportes dos anos 70 para cá, o que não estava disponível antes. E isso foi assim de uma valia enorme, porque deu para acompanhar o Jornal dos Esportes pelo próprio nome e até honrando uma tradição de Mário Filho lá desde os anos 40, com a sua cobertura diária, né, do futebol, trazia informações maiores do que os jornais, os grandes jornais, nas suas sessões de esporte, que tinham um espaço limitado, e isso era até compreensível. E esse material disponível no acervo nos permitiu ter maiores informações que dados que não tinham normalmente nos demais jornais. Então é isso, pessoal. A partir dessa segunda, dia 17, a gente começa falando do projeto do Maracanã, da construção e da inauguração. Dia 17 também foi quando aconteceu a primeira partida. Muita gente faz confusão. O Maracanã foi inaugurado numa cerimônia no dia 16 de junho de 1950, mas a primeira partida aconteceu no dia seguinte, no dia 17, um sábado, com portões abertos, uma multidão assistindo a partida, entre cariocas e paulistas. Vamos falar então desse jogo também, e a gente tem encontro marcado. A partir daí a gente segue o barco falando, e acho que temos muitas emoções pela frente, muita novidade, muita informação, né? A ideia é essa, e lá no fim, quando a gente chegar ao fim da história, a gente vai ter dados bem interessantes para levantar, ou, né, para contar. Você vai saber quantas vezes seu time jogou no Maracanã, quantas vezes venceu, quantos títulos ele conquistou, quantos canecos ele levantou, enfim, contra quem mais ele venceu ou não. São coisas que hoje você não encontra, né? Esses dados não estão disponíveis. Isso a gente está se dando ao trabalho de fazer, mas é uma coisa prazerosa, a gente gosta, e vamos fazer juntos, né, contando essa história ano a ano do que aconteceu. Um outro detalhe, que aí é uma ideia que já surgiu também, a gente vai fazer entrevistas. A ideia é entrevistar personagens desse período, personagens que fizeram a história do Maracanã, evidentemente. Lá dos primeiros anos, né, já vai ser difícil encontrar gente por aqui que fale daquela época, mas já existe, ainda existe. A gente vai tentar conversar com essas pessoas, enfim, não só personagens que participaram mais ativamente, como jogadores, treinadores, jornalistas, mas torcedores, né? Vamos tentar conversar com pessoas que viveram aquele período inicial do Maracanã, da sua inauguração, dos primeiros anos. Eu acho que isso é sempre enriquecedor, né, e revelador para a gente também de novidades, curiosidades que a gente desconhece. Então, fica mais uma vez o convite para a gente fazer juntos esse canal, e da nossa parte vamos estar aí empenhados na pesquisa em trazer essas informações, e de vocês estarem participando, criticando, trazendo sugestões, e vamos também participar mandando o seu material que vocês tiverem, o que vocês conseguirem aí para colaborar com a gente.
tá? Então fica aqui meu parabéns ao velho Maraca, que comemora hoje mais um aniversário, né? E a gente se encontra aí nos próximos vídeos. Um grande abraço para vocês, bom final de domingo, boa noite. Tchau.